Estamos iniciando uma revolução pela sustentabilidade, e as armas dessa nova batalha estão mudando. Este é um chamado à reflexão para incluir a sustentabilidade no avanço da humanidade, cujo otimismo é estar aberto a uma nova mentalidade para fazer negócios e gerenciar pessoas. Somos seres colaborativos por natureza e precisamos dessa complexa teia social para reproduzirmos a vida, cada qual fornecendo a sua parte, numa cooperação mútua e benéfica. Empresas e pessoas tornam-se um organismo híbrido, vivendo em pleno movimento com o fluxo da vida e da prosperidade do mundo. Vamos juntos? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Radar COP30 Clima Impacto, um espaço de escuta estratégica sobre a principal conferência climática do mundo. Me chamo Gisele Batista, conduzirei essa conversa de hoje e faria minha autodescrição. Sou uma mulher de pele clara, olhos verdes, cabelos castanhos cobreados e uso óculos. E trago comigo sempre a energia da sustentabilidade e da comunicação com propósito. No Radar COP30 transformamos complexidade em direção. Este é o podcast onde as decisões de hoje moldam o clima, os negócios e a sociedade do amanhã. Vamos aos bastidores, às reflexões estratégicas e aos insights técnicos que conectam a COP30 aos grandes eixos da sustentabilidade desta época: ESG, Agenda 2030, descarbonização e negócios de impacto. Reunimos quem está moldando o futuro: lideranças empresariais, representantes governamentais, protagonistas da sociedade civil, para discutir a transição justa, inovação com propósito, governança climática e resultados mensuráveis. Este projeto conta com o apoio institucional da ANEFAC, referência e liderança executiva em finanças, administração e contabilidade, entidade que promove o prêmio Boas Práticas ESG. Do Hub ODS Santa Catarina, uma aliança entre o Pacto Global Rede Brasil e o Movimento Nacional ODS Santa Catarina. E a plataforma Impactos Positivos, um movimento que valoriza e premia iniciativas transformadoras de negócios de impacto. Se sua missão é alinhar lucro com propósito, mercado com regeneração e estratégia com futuro, você está no lugar certo. Começa agora mais um episódio do Radar COP30 Clima Impacto, com o tema Saneamento e COP30, Racismo Ambiental, Justiça Social e Mudanças Climáticas. Recebemos hoje Tatiane Ritt, contadora com sólida experiência na área fiscal, gerencial, controladoria e sustentabilidade. Tatiana é doutora em Controladoria e Finanças por Mackenzie, mestre em Controladoria e Finanças Empresariais, professora universitária de Contabilidade, Cursos de Gestão Tributária e Sustentabilidade. É coordenadora do Grupo Gestor ESG da Sanasa Campinas e atualmente está como coordenadora do eixo Justiça Socioambiental Climática da plataforma Todos pelo Saneamento, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, criada para a COP30. Tatiana, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Dê um alô à nossa audiência e faça sua autodescrição. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu sou Tatiana Gamarrice, eu tenho pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos, estou vestindo uma camiseta azul, né? Hoje tenho como fundo o meu próprio escritório, né? Então estou em casa e uso óculos geralmente também, mas como no meu escritório a gente consegue, é tudo mais pertinho, eu consigo ficar sem óculos, né? Um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, doutora Gisele, né, que eu chamo de Gi carinhosamente, um prazer estar aqui e trazer, né, insights aí do saneamento, como a gente pode colaborar aí para a COP30. Muito obrigada. Muito obrigada, Tatiana. É muito importante que eu gostaria de começar nossa conversa pensando nessa questão do racismo ambiental e a COP30. Hoje a gente sabe que realmente as populações elas são tratadas de maneiras diferenciadas, especialmente negras, periféricas e povos tradicionais. E quando a gente fala nessa questão de racismo ambiental, é importante ver que essas populações elas são mais expostas a riscos ambientais e a falta de infraestrutura. E aqui o nosso recorte especialmente sobre o saneamento. Queria entender como é que você enxerga a importância de levar este debate para a COP30, que vai acontecer agora em novembro no coração da Amazônia.
Quando a gente fala aí de racismo ambiental, a gente se refere, né, a essas populações negras, periféricas, indígenas ou quilombolas. Elas estão na linha de frente de falta de infraestrutura, né, e exposição aos riscos ambientais. Essas comunidades, elas sofrem mais com enchentes, secas, doenças de veiculação hídrica. O que seriam essas doenças de veiculação hídrica? São aquelas enfermidades, né, que são transmitidas pela ingestão ou contato de água contaminada, né, por micro-organismos, como bactérias, vírus ou parasitas, relacionadas com a falta de saneamento. Então, quando não tem saneamento, estudos do Trata Brasil mostram que aquela localização que tem menos saneamento é aquela população que mais falta ao emprego, que mais falta à escola, que falta saneamento, ou doenças de veiculação hídrica. Então, é muito importante esse debate sair da COP30, que vai ser em Belém, né? Então, assim, o coração da Amazônia é um lugar que simboliza tanto a riqueza socioambiental do Brasil, quanto as desigualdades que precisamos enfrentar. É interessante também falar que no outro estudo do Trata Brasil, que é ESG e Tendências no Setor de Saneamento, ele apresenta que, para alcançar a meta de universalização até 2030, né, exige mais de 800 bilhões de investimentos. E muita parte desses 800 bilhões de investimento precisam estar aí nessas comunidades que sofrem de forma desproporcional às mudanças climáticas. Então, combater o racismo ambiental exige políticas públicas que priorizem investimentos aí em territórios excluídos historicamente. É muito interessante, e aí eu quero fazer um recorte aqui para a gente poder explorar bastante essa temática, que eu acho que é fato e é crítico que a gente olhe realmente para as pessoas, quando a gente fala em COP, quando a gente, né, COP30, que é a COP das mudanças climáticas, quando a gente fala em meio ambiente, sustentabilidade, a gente dificilmente coloca as pessoas no centro dessas discussões. E quando a gente coloca a questão do racismo ambiental, como você muito bem aqui trouxe, né, pessoas na linha de frente da falta de infraestrutura, estão diante de riscos ambientais e doenças, a gente realmente olha com a questão social o quão importante é fazer essa conexão entre meio ambiente saudável, né, a saúde e a qualidade dessas pessoas. E aí, por coincidência, agora muito recentemente, saiu que a comissão, né, o evento pré-COP do Brasil, a Comissão Brasileira realmente está colocando como a temática da saúde dentro dessas questões climáticas, porque a gente precisa olhar para tudo isso, né? A gente precisa trazer esse olhar mais terno e mais de justiça social realmente, né? Olhando para essas questões como um todo. Então, eu acho que esse também vai ser um legado muito importante aí da COP, que a gente pode ir discutindo ao longo aqui do nosso bate-papo. E aí eu queria trazer um tema que é importante, você, né, mostrou aí o quão longe a gente está dessa distribuição da questão do saneamento, essa igualdade territorial em relação às questões de sustentabilidade ambiental nesses territórios, que é a questão da universalização do saneamento. Então, o saneamento básico, ele não chega a milhões de brasileiros, né? E eu queria entender um pouco, a partir da tua perspectiva, como é que essa agenda pode ser tratada como prioridade nessa transição justa, então, né, que você trouxesse essas questões para a gente aqui, e também qual é a conexão entre essa questão da universalização do saneamento, a saúde das pessoas e a questão das mudanças climáticas. Tá. Gi, olha aqui, ó, hoje mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. Mais de 90 milhões vivem sem coleta de esgoto, isso em pleno século XXI. Mais do que uma questão de infraestrutura, é uma questão de saúde pública e de dignidade humana. Universalizar o saneamento até 2033 não pode ser apenas uma meta de lei, né? Tem que ser prioridade nessa transição justa, porque o saneamento conecta saúde, redução das desigualdades e adaptações às mudanças climáticas. Além disso, o saneamento também está ligado ao desenvolvimento social e geração de emprego, né? Emprego e renda. Então, quando eu falo da dignidade da pessoa humana, eu dou como exemplo aqui também o que a gente tem quando a gente faz ligações de água, né, em comunidades que não têm água tratada. Então, a gente consegue chegar lá via ligações coletivas e depois individualizadas, né, tudo, se o núcleo precisa estar regularizado, então tem todo um procedimento que as empresas de saneamento precisam seguir. Só que quando a gente faz aquela ligação e dá essa fatura
para aquela família, e a gente está dando dignidade, porque ele vai procurar emprego, ele tem um comprovante de endereço para apresentar. Então, muitas vezes, ele tem vergonha de ir atrás de um emprego ou de falar que não tem esse comprovante de endereço, porque em todo lugar a gente precisa de um comprovante de endereço. Né? Então, quando a gente leva a água nessas ligações, né, em comunidades mais periféricas, e consegue ir pela ligação coletiva, primeiramente, então a gente já dá, né, esse comprovante de endereço para eles. E o que é necessário aqui? Então, a gente né? A gente precisa de políticas públicas integrativas, ou seja, uma política de segurança hídrica, uma política de segurança alimentar, uma política de habitação integrada ao saneamento. Por quê? Muitas comunidades ou populações que vivem em áreas de preservação ambiental ou no cerrado têm nascentes naquelas regiões. Só que ela precisa comer, ela não tem segurança alimentar, né? Ela precisa comer. Então, ela pode, na escolha entre comer e preservar, muitas vezes ela pode escolher o plantar para comer. Né? Então, se a gente não tiver política pública de integrar aquela família, né, e mostrar como ela pode fazer uma gestão sustentável daquele local, né, fazer a manutenção dessa reserva, né, tanto de água quanto de floresta, né, para ela ter o que comer e não precisar devastar para comer. Então, isso são políticas integrativas. Então, o saneamento ligado a políticas integrativas, né, dá valor a isso. Né, e daí a gente vai continuar tendo a água para levar para a população, né, com a manutenção dessas nascentes. Eu adorei. E eu queria fazer um congelo aqui para a gente explorar alguns pontos que eu acho que eu estou com a pessoa certa para falar sobre essas questões. Porque quando você traz a questão de políticas públicas integrativas, eu acho isso muito rico, mostrando o 360 que está envolvido na questão do saneamento. Não é uma coisa só de infraestrutura, né, ter água disponível ou tratar o esgoto. Você, como é que a gente olha para essas questões sensíveis, né? E o tema do racismo ambiental traz muito isso, pensando também nos usos que a gente tem. Você colocou uma pessoa que está numa vulnerabilidade de alimentação, né? Eu preservo ou eu planto a comida para minha família, para minha, né, para as pessoas que estão ali dentro da minha comunidade. Isso é um conflito muito crítico, e aí a gente, olhando pelo ponto de vista das necessidades humanas, vai a comida, a fome, que é uma violência que não deveria existir. Mas também eu acho que é importante a gente olhar essa perspectiva do saneamento, desses múltiplos usos, né? E a importância de a gente ter também, enquanto sociedade, o como eu estou fazendo a minha parte. Porque às vezes a gente também olha só, lá está poluindo, a indústria polui, o comércio usa demais, está tendo desperdício, mas eu gosto muito de trazer para a gente o que eu posso fazer agora, como é que eu posso resolver agora. E isso me surgiu aqui na tua fala, eu acho que é super importante, pensando como a gente pode contribuir com essa questão da dignidade humana. O que eu posso fazer para diminuir o impacto, que tudo impacta, né? A gente tem que viver, eu acho que já traz essa questão desse impacto negativo. Mas como é que a gente se olha dentro desse processo? Não sei se foi muito complexa a minha observação. Mas eu achei sensacional a tua pegada, e eu não podia deixar passar. É interessante, porque assim, quando eu sou uma das responsáveis, né, pelo relatório de sustentabilidade da empresa. Quando eu comecei a fazer esse relatório, o gestor de comunidades, né, que faz essas ligações individualizadas e coletivas, que fica na periferia, nas regiões periféricas, em assentamentos, muitas vezes assentamentos irregulares até, então a gente precisa levar água para eles via cano por cima, porque não tem como levar por baixo cano, porque eles vão para lá e fazem ligações clandestinas, né, e essas ligações clandestinas, a água não tem qualidade, a gente não garante essa água. Então, a gente faz o possível para chegar nessa população com água de qualidade. Então, coloca caixa d'água, faz ligação por cima. E ele falou assim para mim, você vai escrever sobre isso. Né? Eu sou contadora. Então, daí você já começa a ver a relação do SG com a contabilidade. Questões pré-financeiras, né? Que a gente nem fala mais não financeira, né? Questões pré-financeiras que podem se tornar financeiras se a gente não tratá-las. Falou assim, você vai escrever disso, tal, legal, mas vem conhecer, né? Pega um motorista aqui, vamos lá na comunidade para você ver, vamos ver como é feita a ligação, né? Para conhecer essa realidade. Só conhecendo essa realidade,
a gente transforma. Daí a gente fala assim, poxa, olha que trabalho bacana. A gente está levando água para aquele local. A gente não consegue levar ainda de forma individualizada. Então a gente faz coletiva. A gente consegue colocar uma caixa d'água com os canos por cima, porque não tem como fazer nada de buraco, cavar, não tem infraestrutura, mas a gente consegue chegar nessas comunidades, então são esforços, né? E é bem interessante você trazer a pauta do ESG, porque quando a gente olha para a questão de desigualdades territoriais, a gente sabe realmente que a crise climática ela não atinge todos da mesma forma, né? Então, a grande questão aqui é saber como é que as desigualdades regionais e territoriais no Brasil, que é um país continental, agravam os impactos socioambientais que a gente tem hoje. E a questão aqui, eu queria que você pensasse, né, ou construísse esse conceito aqui para a gente, né, esse conhecimento, de que forma o setor privado realmente pode atuar para reduzir essas disparidades que a gente tem hoje. Se quiser fazer no recorte do ESG, eu acho que seria sensacional também, com a tua experiência. E daí vem assim, né? Então a gente sabe que a crise climática não vai atingir todos da mesma forma. Então, enquanto alguns conseguem se proteger, outros vivem aí sem coleta de esgotos, sem abastecimento de água com qualidade. Então, nas periferias, no semiárido, nas comunidades ribeirinhas, os impactos são sempre maiores. O setor privado tem um papel fundamental, porque ele precisa investir em tecnologia, inovação, soluções de baixo custo, porque só assim a gente consegue chegar nessas áreas mais esquecidas, né? E reduzir essa desigualdade, né? Promovendo a justiça social. Então, não adianta também ter soluções mirabolantes. Às vezes, a gente fala assim, em tecnologias, daí você sempre pensa, grande coisa. Não, às vezes a tecnologia é a criatividade, é a tecnologia daquela população, ir lá construir uma caixa d'água, ter uma caixa d'água, que daí vem o sistema por cima mesmo e faz a ligação para as casas, né? São não só tecnologia no sentido grandioso, é o que vai funcionar para aquela população. Então, aí a gente tem toda uma estrutura, adaptação e a responsabilidade, né, das empresas em como chegar lá. Daí a gente tem um estudo da Universidade Federal Fluminense que saiu esses dias, né, chamado Risk Clima. Ela identificou os fenômenos meteorológicos mais extremos no país e as populações mais vulneráveis a eles. Então, a gente precisa estar de olho nesses estudos. Por quê? Na fase agora que ele está acontecendo, ele fala assim, então, ondas de calor, olha o que está acontecendo, ondas de calor inéditas no norte, secas prolongadas no centro-oeste e nordeste, e chuvas cada vez mais intensas no sul. E daí você fala assim, olha, isso, mudanças climáticas. Como nós, uma empresa de saneamento, né, pode colaborar de diminuir o impacto das mudanças climáticas nas populações menos favorecidas e em toda a população também, em toda a cidade, porque se eu tiver uma cheia, já sei as regiões que vai ter cheia seca. Uma cheia, as bombas para fazer tratamento de água elas não conseguem, elas não dão conta. Então, se eu tiver uma seca, eu não vou ter água para captar. Então, quais tecnologias aí eu posso utilizar? Quais são as opções que eu posso ter para continuar abastecendo com água com qualidade, né, em toda a cidade e as populações mais vulneráveis, né? Muito maravilhoso. Nossa, estou fazendo tantas anotações com tantos insights aqui. E, de novo, eu quero congelar. Porque eu acho que tem coisas densas para a gente poder pensar. E aí a perspectiva do ESG traz muito isso, que, sim, é uma questão ambiental, é uma questão social, não necessariamente está ali na minha planilha financeira ainda. Se eu não cuidar desses aspectos ou dessas temáticas, isso pode sim reverberar e pode me trazer um prejuízo, né, seja financeiro, a questão reputacional, uma série até do próprio capital natural, né, como você comentou aí, essa instabilidade que a crise climática traz, esse estresse hídrico, chove demais ou chove de menos, se depende diretamente de um processo, como é o caso de vocês da Sanasa, né, que o core de vocês é a distribuição, é o cuidado com a água, com esse elemento natural. Se não tiver ele disponível, a coisa perece. Então, o quão a gente tem que evoluir enquanto negócios, eu acho que foi muito bacana a sua perspectiva de mostrar que a tecnologia, sim, é uma ferramenta excelente, não precisa de algo mirabolante. Eu acho que, né, pensando, olhando para esse processo com carinho, com muita acurácia, e vendo realmente onde é que pode melhorar,
e às vezes isso não custa muito, né, Tatiana? Acho que é mais cognição, iniciativa, intenção, intencionalidade, que a gente fala tanto, do que um investimento propriamente dito. E aí, na questão da justiça climática, eu acho que é super bacana a gente pensar nisso, né, o que traz esse panorama, do ponto de vista da responsabilidade das organizações. E na sua fala ficou muito nítido isso, e eu gostei bastante, porque eu quero enfatizar, o quão às vezes a gente tem essa responsabilidade, a palavra que você usou, responsabilidade dessas organizações de estarem olhando para essas questões, mas não só desse impacto que eu vou ter dentro do meu negócio, mas como é que eu posso contribuir para esse todo. E eu acho que o tema das mudanças climáticas não é necessariamente algo isolado, está acontecendo lá e aqui não vai atingir a minha região, ou meu negócio, ou a região onde eu estou, minha comunidade. Mas isso é sistêmico. E se a gente não tiver esse pensamento sistêmico, isso não vai ter o desdobramento necessário. Eu já queria fazer esse gancho para a pergunta aqui que a gente tem, que é a questão da saúde e dessa justiça socioambiental. Então, de novo, essa responsabilidade, né, o papel dessas organizações, eu acho que essa é uma palavra também que a gente tem que trazer aqui muito forte, porque os impactos da falta de saneamento, da poluição, elas recaem principalmente, como você trouxe dentro da sua fala no início, das comunidades mais vulneráveis. Isso amplia realmente doenças, né, reproduz, e o impacto na qualidade de vida, como trouxe o exemplo ali da questão da educação, das comunidades onde estão situadas, né, e não tem esse saneamento, impacta as crianças faltando à aula, os pais faltando ao trabalho, né. Então, na sua visão, como é que a gente pode realmente garantir a justiça socioambiental e que ela esteja no centro dessa governança climática, ou desse olhar para a sustentabilidade do ponto de vista do clima? Então a gente volta um pouquinho, né? Então, o que seria, né, a justiça socioambiental? Uhum. A gente fala assim, significa garantir que ninguém carrega sozinho o peso da degradação ambiental ou da crise climática. Uhum. Então não pode ser sozinho, especialmente os mais pobres, né? Não pode cair só sobre eles. E que os benefícios da sustentabilidade sejam distribuídos de forma justa e equitativa. No saneamento, por exemplo, ela se manifesta quando o acesso à água e esgoto tratado é tratado como direito humano, né, universal, e não privilégio só de quem pode pagar. Então, é um direito humano universal, não um privilégio de quem pode pagar. É assegurar que todas as pessoas tenham acesso igualitário a um ambiente saudável, né, à água, ao saneamento, reconhecendo que as desigualdades sociais e territoriais não podem ser separadas da degradação ambiental. Por exemplo, a gente tem aqui uma comunidade periférica que não tem esgoto tratado. Só que ela vive, ao mesmo tempo, uma desigualdade social, moradia precária, falta de serviços públicos e uma degradação ambiental, né? Rios poluídos, enchentes, contaminação, né? Ou seja, é uma exclusão, né? Total exclusão. E essa exclusão não acontece de forma isolada. Então, elas se intensificam quando a comunidade também enfrenta poluição, falta de saneamento, destruição de ecossistema. Não é isolado. Então, quando você fala de justiça socioambiental e no papel do saneamento, nessa justiça climática, a gente não pode falar o saneamento é uma coisa e justiça climática é outra. Não está dissociado. Tem que falar, porque se o saneamento for considerado saúde, então ele está incluído nessa justiça socioambiental. E a justiça climática também. Então a gente fala assim, reconhecer que a crise do clima também é uma crise de desigualdade. Significa assegurar que os custos e benefícios da transição para um futuro aí sustentável sejam distribuídos de forma justa, sem deixar ninguém para trás, né? As populações, principalmente as populações mais vulneráveis. É garantir que quem tem menos a contribuir para a crise climática também não seja aquele que mais sofra, né? Com seus efeitos, assegurando aí uma transição justa e inclusiva para todos. Então a gente fala assim, universalizar o saneamento é promover justiça socioambiental e climática ao mesmo tempo. É muito bom. Eu queria ficar aqui o dia inteiro contigo. Tem bastante coisa para falar. A gente está discutindo bastante. Nossa, a gente tem que ser muito sucinto, porque o nosso tempo é muito curto, mas eu não posso deixar de passar esses temas. Eu acho que a gente tem que enfatizar isso, que é muito importante, porque são pilares que a gente vai construindo o nosso raciocínio e a nossa visão. A gente vai corrigindo essa visão para a sustentabilidade. Trazer o conceito de saneamento, né, como um direito humano universal e não para quem pode pagar,
Porque hoje acontece muito isso ainda, então acho que essa grande batalha, né, dessa universalização, como é que a gente consegue levar isso de uma maneira equitativa, equilibrada para todo mundo? E aí você trouxe sem deixar ninguém para trás. Esse é o grande lema da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E eu queria fazer um parênteses aqui, que eu acho que é super válido, vai muito ao encontro que você está comentando, que muito recentemente a ISO, né, que é conhecidíssima por questão de normativas técnicas, fez uma parceria junto com o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas sobre Desenvolvimento, e eles trouxeram o que eles chamam de PDCA-ODS. Então, a ISO, as organizações já conhecem os PDCAs, tranquilo, mas a contribuição da ONU, da Agenda 2030, é como é que a gente coloca isso no dia a dia? Como é que a gente faz isso no pequeno? Mas o ponto que eu queria chegar é que eles colocam lá um dos grandes pilares, é que, primeiro, as populações futuras, né, os stakeholders futuros, eles já são stakeholders agora. Então, as gerações futuras são os stakeholders do presente. Então, esse é um ponto que a gente começa a olhar para tudo que você está comentando com uma outra forma. E também, eu acho que é super bacana trazer esses pontos, porque quando eles mostram isso, eles dizem assim, olha, empresa, se você não tem condições de fazer um projeto do zero para não tratar, né, para cuidar de uma população que está em vulnerabilidade, porque é só olhar para o lado, né? A gente olha para o lado que não existe uma empresa flutuando espacial. A realidade daquela comunidade já traz essas desigualdades. Você pode fazer parceria com alguém. Então, a empresa pode incluir dentro do seu processo esse olhar, não diretamente fazendo um projeto do zero, mas apoiando alguma instituição que esteja dentro dessa perspectiva. Então, olha quantos instrumentos a gente tem hoje, e quando a gente fica sensível a esses olhares ou essas temáticas, como você está trazendo elementos cruciais aqui, a gente consegue realmente dar um passo à frente em relação à questão do desenvolvimento sustentável, que eu acho que é o grande lema aí da... Você é contadora, né? Então você agora já está... você já está vindo, já tá vendida para a parte da sustentabilidade. Eu sou a contadora mais engenheira ambiental que eu conheço. Eu ia dizer, mais ambiental. Então, mais engenheira ambiental que eu conheço. Eu acho que isso é muito bacana, porque somos seres humanos, a gente está falando sobre sobrevivência no planeta, né? Não é algo que é específico de uma área ou outra. Então, acho que isso é muito válido. E aí, sobre futuro, né? Eu queria que a gente pensasse realmente na questão do legado da COP30. A gente sabe que a COP30 ela vai deixar esse legado na questão do clima, da justiça social, e aí a pergunta é, isso vai reverberar dentro da questão do racismo ambiental? O que seria fundamental, ou o ponto crucial que você enxerga hoje, para que a gente pudesse realmente avançar nas políticas e compromissos que incluam o saneamento e a saúde como grandes pilares aí da transição climática? Bom, no saneamento a gente tem a plataforma Todos pelo Saneamento, né, junto à ABS, que eu faço parte de um dos eixos, né, a gente vai ter também um podcast, em breve a gente vai divulgar, então a gente já levou uma carta aberta para a ministra, no último evento, né, da ABS em Brasília. Então a COP30, ela se mostra aí como uma oportunidade única, né, o Brasil pode mostrar para o mundo mesmo que não existe transição climática sem justiça social. Né? E sem solução sanitária associada. Então, a gente tem um legado aí, o legado, pelo menos que eu imagino, é claro, são compromissos que incluam saneamento e saúde como pilares da agenda climática. Reconhecimento do saneamento como parte da solução, acesso ao financiamento climático, políticas públicas que cheguem às comunidades mais vulneráveis, então essas políticas integrativas, né? Ter aí um futuro com dignidade, que a dignidade, saúde e a justiça socioambiental andem lado a lado, né? Então a gente precisa aí reconhecer, né, que não haverá solução climática sem solução sanitária associada. Fantástico, Tatiana, muito, muito obrigada, assim, realmente foi muito bom te ouvir, né, aprender muito contigo, trazendo essa visão técnica, que eu acho que é muito bacana, a visão de mercado, mas também essa visão de uma boa ambientalista, mostrando, jogando essa lanterna para o futuro, dizendo quais são os caminhos que a gente tem que seguir. Foi muito bom, muito obrigada de verdade, hein? Posso ter mais um tempinho? Pode, com certeza. Assim, então, para a gente fechar, a gente tem que pensar assim, ó, se queremos enfrentar as mudanças climáticas que estão aí, né, de verdade, a gente precisa ter o básico, né? E o que é o básico?
água limpa, esgoto tratado, dignidade para todos. Então, essa COP30 aí pode ser um marco dessa virada. E o Brasil que mostra ao mundo que justiça climática começa com justiça social e que saneamento é uma base. Muitas vezes ela é invisível, né? Mas ela faz parte desse futuro sustentável. Ai, que lindo! Nossa, fechou assim. Porque a gente fala muito que o saneamento fica embaixo do chão, né? Os canos passam ali embaixo, tanto a água quanto o esgoto. Então a gente não tem isso visualmente, né? A gente só lembra quando a gente vai abrir a torneira e não cai a água, né? Então é uma forma, e ele é um pouco invisível, mas ele faz toda a diferença na qualidade de vida da população. Eu ia te dizer, a gente só enxerga o saneamento pela qualidade de vida que a gente está tendo. E que seja para todos e todas, né? Esse é o grande desafio. Objetivo. Muito bom. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Radar COP30 Clima Impacto. Tati, de verdade, assim, muito obrigada pela sua participação, por trazer para a gente aqui questões tão urgentes sobre a universalização do saneamento. A gente falou aqui sobre desigualdades territoriais, saúde e justiça socioambiental. A sua visão realmente está mostrando para a gente que esse enfrentamento das mudanças climáticas não podem acontecer se não tiver, né, a redução ou a questão das desigualdades sociais no Brasil. Então, continue nos acompanhando para entender como os temas sobre as mudanças climáticas se conectam ao nosso dia a dia, aos negócios e ao futuro da sustentabilidade. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, até.